CAD instaurou inquérito administrativo para apurar indícios de formação de cartel por IPESP, IPEC e Datafolha após erros nos levantamentos divulgados pelas empresas ao longo do primeiro turno das eleições desse ano. A solicitação foi feita na tarde desta quinta-feira pelo presidente do órgão, Alexandre Cordeiro Macedo, ao superintendente do órgão, Alexandre Barreto. Segundo Cordeiro, as análises estatísticas dessas empresas servem para demonstrar que é improvável que os erros individualmente cometidos sejam coincidência. Ele afirmou ainda que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica reconhece a existência de indícios de paralelismos de conduta sem que haja explicação plausível, podendo indicar a configuração de infrações à ordem econômica e de acordos colusivos. Mas destaque a gente abre o programa de hoje. Vamos a Brasília então. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. É muita coincidência, né? Erros em coincidência são complexos demais. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Diogo. E boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, a reclamação geral, agora que os deputados estão voltando desta guerra que foi esse processo eleitoral, de vários pontos de campanha eleitoral. Muita laranja, ou seja, mulheres candidatas que, na verdade, repassaram recursos, como exige a lei eleitoral, para outros candidatos. Relatos de mulheres que receberam mais de 2 milhões de reais, obtiveram um pouco mais de 10 votos, isso é uma candidatura laranja. Relatos de uso indevido de dinheiro na campanha eleitoral, de poder econômico e também de discurso, de showmícios e tal, mas o principal é o tal da pesquisa eleitoral. Exatamente por isso que os deputados voltaram aí nesta pressão, nesta prioridade para apurar em CPI o funcionamento das empresas de pesquisa e também votar uma lei para regulamentar esse processo. Não é a primeira vez. Antigamente não existia nenhum controle, né? Se podia fazer pesquisas, enquetes. A Jovem Pan aqui, na época do rádio, tinha uma enquete que acertava todas. Foi a única que acertou a vitória do Jânio Quadros como prefeito de São Paulo e todos estavam dando a vitória de Fernando Henrique Cardoso, para se ter uma ideia. E essas regulamentações vão tentando tapar um buraco que não está fechado. As pesquisas eleitorais estão definindo ali o voto do eleitor. E muito antes, eu tenho batido muito nessa tecla, antigamente se preocupava com a influência ao voto do eleitor. Hoje se influencia a candidatura, ou seja, lá atrás, vários partidos definiram se haveria ou não candidatos nos governos estaduais e na presidência da República com base em pesquisa. Atenção, essa frase contém ironia. Quem sabe se o João Dória tivesse se candidatado à presidência pelo PSDB, não estaria no segundo turno, hein? Se ele baseou-se em pesquisas para não lançar a candidatura, quer dizer, as pesquisas estavam erradas, ele poderia lançar a candidatura. E junto com essas reclamações, vêm argumentos sólidos. Deputados me trazem dados que eu assusto. Por exemplo, estas empresas de pesquisa distribuem ou usam o mesmo estatístico, usam o mesmo método, contratam a mesma empresa para fazer a pesquisa. Ou seja, é claro que o CAD tem razão, não abriria um inquérito assim para apurar uma junção de empresas se não tivesse ali razões. E é isso mesmo. Muitas empresas de pesquisa têm o mesmo estatístico, têm o mesmo grupo contratado, terceirizado para fazer o levantamento. E é claro que sai uma coisa viciada. É claro que sai um erro em redundância ou um erro redundado não por acaso, mas por maldade. Então, esta é a realidade. E é por aí que os deputados estão se baseando para regulamentar o uso das pesquisas que, olha, erraram feio, viu? Você, o que achou dessa iniciativa do CAD? Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Ana Paula, Fiuza, Augusto. E boa noite a todos que nos acompanham. Olha, não é possível negar que os institutos erraram. Erraram principalmente em relação às disputas para governo de estado, também para senadores, e erraram o tamanho da votação do presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno. Chegaram a acertar a votação de Lula, mas erraram na distância que eles teriam, né? A distância foi bem menor
do que os institutos apontavam. Agora, o que a gente está vendo desde então não é uma pressão, um questionamento para que os institutos expliquem por que erraram e apresentem uma justificativa, ou mesmo que se tenha uma ideia de que aquilo que eles registram no TSE como metodologia e assim por diante realmente está sendo seguido à risca. O que está acontecendo é que os institutos de pesquisa viraram bodes expiatórios, preferenciais desse primeiro turno das eleições, né? Já que as Forças Armadas, aparentemente, não encontraram nada de errado no processo de votação. Até agora, não divulgaram o resultado da auditoria deles. As justificativas do presidente do CAD, o Alexandre Cordeiro, para abrir essa investigação, elas mimetizam as acusações que Bolsonaro e alguns políticos que o apoiam, como o Arthur Lira, presidente da Câmara, essas acusações que eles fazem aos institutos, né, de que eles agem em conluio, por exemplo. Então, o que a gente está vendo é uma tentativa de intimidar e de censurar os institutos de pesquisa. No caso das investigações, para intimidar, e no caso daquela lei que está sendo discutida lá na Câmara dos Deputados, para censurar mesmo. Querem criminalizar os institutos, criminalizar os pesquisadores, os donos, os empresários, os diretores dos institutos de pesquisa, caso as pesquisas não apontem um resultado dentro da margem de erro, mesmo em pesquisas divulgadas 15 dias antes das eleições. Os institutos não têm o objetivo, 15 dias antes das eleições, de acertar qual vai ser o resultado dali a 15 dias, né? E mesmo alguns dias antes. Não é esse o objetivo, né, das pesquisas. E o ministro Ciro Nogueira, que é coordenador de campanha de Bolsonaro, ele chegou a classificar as pesquisas eleitorais como criminosas. Curiosamente, atribui-se a Ciro Nogueira a indicação de Alexandre Cordeiro, o presidente do CAD. Aliás, o próprio Ciro diz isso numa conversa que ele gravou, uma conversa que o Joesley Batista, o empresário Joesley Batista, gravou com ele lá em 2017, quando ele estava tentando conseguir provas lá com uma delação premiada. O Ciro, nessa conversa com o Joesley Batista, disse o seguinte sobre o Alexandre Cordeiro: é meu menino, botei ele lá, disse, se gabando da influência que ele tinha no CAD. A análise agora é da Ana Paula Henkel. Oi, Ana, boa tarde. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, tem que investigar mesmo, né? Alguma coisa está estranha, porque nós não estamos falando de erros, e aí eu digo erros, entre aspas, erros que aconteceram nesse ciclo eleitoral. São erros grotescos que vêm acontecendo há muito tempo, há muitos anos. E já há alguns anos a população brasileira vem questionando esses erros, né? E esse ano nós tivemos a grande diferença dos outros anos é que quem questionasse as pesquisas também era taxado de negacionista, assim como quem questionou as vacinas, quem questionou a urna eletrônica, a lisura do nosso sistema que só é repetido aí em Bangladesh e Butão, nosso sistema eleitoral também era negacionista, e também passou a ser negacionista quem questionasse as sacrossantas pesquisas, né? Então tem que investigar, sim, porque há anos elas vêm cometendo essas atrocidades, esses erros bárbaros, e em vista do que nós temos visto, principalmente na corrida para o Senado no Paraná, o Paulo Martins trouxe aquele erro grotesco que as pesquisas jogaram o candidato para terceiro lugar com 14% e ele acabou chegando lá em cima em segundo com 29%, atrás apenas do senador eleito Sérgio Moro. Curiosamente, Vitor, hoje eu estava assistindo o noticiário americano, já que aqui estaremos passando por eleições importantes também na primeira semana de novembro, para troca de cadeiras da Câmara e do Senado, e alguns senadores republicanos estão também questionando as pesquisas eleitorais por aqui, exatamente pelo mesmo ponto que muitos questionam no Brasil.
por uma perigosa interferência na democracia. Em 2020, por exemplo, as pesquisas deram que Donald Trump perderia de 17 pontos num estado importantíssimo do colégio eleitoral, que é Wisconsin, e ele perdeu por apenas um ponto. E agora, na corrida do Senado, os republicanos tentando aí retomar a maioria no Senado e na Câmara, as pesquisas estão completamente fora do que as pesquisas internas do partido estão dizendo. Então, é um debate que precisa ser tocado para frente no Brasil, está sendo tocado aqui nos Estados Unidos, porque existe, sim, uma interferência na democracia e aquelas pessoas que mudam o seu voto de acordo com as pesquisas, até para você, de repente você queria votar num candidato como foi no Paraná, no Paulo Martins, mas já que ele está em terceiro, eu vou votar lá no segundo porque eu não quero o Álvaro Dias e aí Sérgio Moro foi eleito. É preciso investigar, sim. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Não tem nada que investigar, os institutos de pesquisa, eu confio plenamente. Inclusive, o Lula está eleito, né? O Lula é o presidente eleito no primeiro turno, pelo Datafolha e pelo IPEC. Não sei se IPEC, IPESC, POSC, né? Tem aí uma variação. Mas o Lula está eleito. Só que ele resolveu disputar também o segundo turno, porque ele fica tão feliz com os dados do IPEC e do Datafolha, fazem bem para o ego, né? Que ele resolveu disputar assim mesmo, já estando eleito. E olha que surpresa boa. Começa o segundo turno e o Lula continua com o mesmo percentual do primeiro turno, que era 51%. Um dá 51%, o outro dá 52%. Ou seja, ele continua eleito no primeiro turno, continua com o mesmo percentual que ele teve no primeiro turno e que lhe daria a eleição. Infelizmente, pela margem de erro, olha só que sutileza, ele ficou fora. É claro que isso aí é um lamaçal, é claro que isso tem que ser investigado de maneira célere, e é claro que tem que ser investigados também aqueles que tratam esses números como números confiáveis. Porque esses números, se não forem corretos, e não são, porque a disparidade está aí, os disparates estão aí, eles são especulativos, eles induzem votação. Aparece o percentual do candidato ganhando no primeiro turno. Isso faz nenhuma diferença, né? Na margenzinha de erro ali, né? Ganha no primeiro turno. Aí todos os nerds carentes, né? Que tem milhões de likes nas redes sociais, é primeiro turno aí, pessoal. Então, eu acho que os veículos de comunicação que contratam e divulgam e colocam, né, esquentam, chancelam com as suas manchetes, porque precisa do William Bonner. Sem o William Bonner, já pensou como é que seria? Vai lá no site do IPEC, vai lá no site do Datafolha. Datafolha tem a Folha. Se não tivesse a Folha, seria isso. Como é que seria? Não. Aí não teria nenhum impacto. Precisa dos veículos de comunicação, que coincidentemente, olha quanta coincidência, coincidentemente fazem política, esses que eu citei, todos os dias, dia sim e outro também, contra o presidente da República e um noticiário absolutamente favorável ao Lula, ao impoluto Lula. Não é favorável, não? Então desculpa, eu me enganei. Aliás, eu me enganei também naquele discurso do William Bonner. O senhor candidato, o senhor não deve nada à justiça. De fato, aquilo não tem nada a ver com um jeito subjetivo, né, de observar aquelas candidaturas. Então, é claro que isso aí é uma imundície que tem que ser investigada, e aí eu assinalo só a última coincidência desse triângulo, né? E não pode falar triângulo. Então, assim, destes elementos, né, que dançam numa mesma coreografia. Então, tem os institutos, tem essas manchetes que sancionam, esquentam esses dados errados, no mínimo, de forma grosseira, errados, e tem o outro lado, que são estes veículos de imprensa que atuaram em bloco,
de forma inequívoca, ostensiva, para ajudar o TSE a impedir o voto auditável no Brasil. Ah, tá tudo bem na eleição? Não, para mim tá tudo mal. Está na Constituição que tem que ter a contagem pública, tem que ter uma forma de aferição, tem que ter o escrutínio público. E nós vimos estes ministros, ou eu sonhei com Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes, fazendo política, mandando censurar, dizendo que todo mundo que fala mal da urna do botão é do mal. Eu devo ter sonhado com isso, né? Eu devo ter sonhado com o Barroso indo lá no Congresso operar uma comissão. Não pode falar operar? Então, convencer. Ele saiu de lá do Supremo com a sua toga, foi para a Câmara dos Deputados, convencer líderes partidários a trocar todos os membros, ou boa parte ou a maioria dos membros de uma comissão, e inverter em 180 graus a posição que estava tomada ali contra o voto auditável. Então, evidentemente, tudo isso me inspira total confiança no sistema eleitoral. Volto a dizer, como já tenho dito, a questão das pesquisas, dos supostos institutos, é uma questão absurda já há muito tempo, e esta é mais uma oportunidade de se verificar, mas é preciso verificar também os outros elementos que têm agido de forma consonante dentro de um processo eleitoral que não é transparente como poderia ser. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite aos meus parceiros de programa. Boa noite a você que nos acompanha. Um mês antes da eleição, eu conversei com 3 especialistas em pesquisas. Uns já dirigiram empresas de pesquisas, outros dirigem ou ocupam cargos importantes. E eu convidei os 3 para que voltassem ao programa depois do primeiro turno. Voltaram só 2. Um deles, o que defendeu com mais segurança, aparente, né? As pesquisas, nem veio. Os 2 que vieram me falaram sobre a metodologia. Eu acho que a metodologia nem precisa ser investigada, precisa ser escancarada, porque eu fiquei horrorizado. Eu passei a confiar mais em vidente de circo e cartomante do que em pesquisa, e vou dizer por quê. Existem vários tipos, né, de vários métodos. Um é o da visita domiciliar. Sabe como é que é feita? Eles escolhem, por exemplo, assim, um bairro de São Paulo que é um bairro de classe média baixa. O pesquisador, ele vai, conta 3 endereços, bate na porta, toca a campainha e tal. Se não atender, ele vai para o seguinte. E aí ele vai repetindo o método. 3, na 4ª casa, ele para. 3, na 4ª casa, ele para. Não entendi que método é esse, que tipo de ciência existe por trás disso. Por telefone, você tem 2 tipos de pesquisa. Um fala com quem atende, e vai mudando. Você telefona tanto para... Você liga tanto para telefones fixos como para celulares. Vai falando. Você não sabe bem quem é o dono. O outro é um pouco pior. Tem uma empresa que pesquisa da seguinte maneira por telefone. Você atende e ouve a voz dizendo o seguinte: se você vai votar, aperte 1. Se não vai votar, aperte 2. Se vai votar em Bolsonaro, aperte TAM. Chega aí, vai por aí. Uma criança pode atender. Uma criança. Essas crianças são espertas hoje. Criança de 10 anos vai, tchum, aperta lá, tá, vira entrevistado. Existe isso. E aqui é feito em lugares movimentados, sabe como é que é? O pesquisador, segundo a especialista que estava presente ao último programa, segunda-feira passada, vejam que vocês vão ver, vão ouvir a descrição. Ela disse que é o seguinte, eles falam, olha, vai lá e tal, e vai no visual para escolher. Você está no viaduto do chá, estão passando pessoas, você conta também. 1, 2, 3, 4, tum, vai no 5º. 1, 2, 3, 4, vai no 5º. Vejam o programa se vocês não acreditam, porque eu também não acreditei ao ouvir. E o outro especialista que veio, essa garota
trabalha para o Paraná Pesquisas, que foi quem errou menos até que os outros. Que as outras empresas. O Marcelo Di Giuseppe, que era o segundo especialista, ele não publica pesquisas baseadas nos argumentos que nós estamos usando aqui. Jamais se saberá como era o tal retrato do momento feito pelos institutos há 6 meses. E pode estar completamente errado, já que eles erraram na véspera. E aí isso tudo é agravado pela manipulação feita pela imprensa velha. Porque eles dão sempre o verbo tem. Lula tem tantos por cento, sempre ali. Bolsonaro tem 35%. Mas com que segurança você afirma isso? De repente, o Bolsonaro, que estava confinado ali abaixo de 35%, vai para mais de 40% e ninguém pede desculpas, ninguém explica o erro e recomeçam a pesquisa com o mesmo cinismo e a mesma truculência. A Folha, na primeira manchete, depois da pesquisa do segundo turno, a primeira do Datafolha, botou: sei que marca, você já percebeu o remorso ali, né? Ou um pouco de vergonha. Tanto, no texto já tem. Quem garante que tem? Quem garante que tem? Quer dizer, o Haddad chegou à véspera do primeiro turno, ali, ó, na frente. Na pesquisa seguinte, o Datafolha vai na maior, dizendo, Tarcísio tem 50 e Haddad 40. Mas peraí, peça desculpas, explique o que aconteceu. Então, eu não acredito definitivamente em pesquisas agora, seja qual for o resultado. Agora que eu conheço a metodologia e estou com o Marcelo Di Giuseppe, ele não publica, porque interfere sim no voto, porque não é uma previsão, é chute, porque um método desse não leva a nada. A estatística é uma ciência, a aplicação dela é outra coisa. Química também é ciência. Se der na minha mão aí um monte daqueles potes, vidros, aí eu sou capaz de explodir a Avenida Paulista. Eu não entendo nada. Então, com essa metodologia, é uma piada, né? É uma piada. Os jornais não explicam isso, os que encomendam pesquisas, e eu vi lá, apresentada aí pelo nosso entrevistador, que era da Revista Oeste, ele leu uma das perguntas da pesquisa da revista, do Datafolha. Era assim: se o Bolsonaro, você acha que aquelas perguntas que eles não publicam depois, mas uma delas era assim: se o Bolsonaro perder a eleição, como reagirá? Não aceitará o resultado e tentará recorrer, ou tentará dar um golpe desse tipo e nesse nível. E ninguém pergunta: você acha que o Lula é ladrão? Você acha que o Lula não roubou? Isso não. As perguntas são todas numa linha. Então, esse tipo de manipulação deve ser punido com a descrença generalizada de quem tem mais de 5 neurônios na cabeça.